Claudião, quero te agradecer por estar aqui com a gente. Vamos lá. Bom, a gente conversou um monte já, mas vamos conversar de novo. Vamos lá. Eu preciso agora que a gente registre essa conversa para a galera saber um pouquinho mais de você. Perfeito. Cláudio, eu vou falar de um tema, não sei se é um tema difícil, acho que é um tema, mas que me remete muito ao começo da história aí do Kettlebell. Tá. Que foi aquela história da matéria da Veja, lá que você me falou, você sempre lembra dela. Tô sendo tipo 5 anos chato já, agora, né? quase 6 anos. Mas assim, o que eu sinto? Eu, quando eu te conheci, você estava num momento logo após essa história, né? E que ficou uma discussão, eu falei uma coisa, colocaram outra, tal. A única coisa que saiu entre aspas lá, eu nunca falei, cara. Não é? É uma confusão. A capa da revista não era do jeito que você queria e tudo mais e tal. Editaram, tiraram metade da coxa da menina. Exatamente. Mas enfim, é que não é uma revista científica, né? Então não dá pra você esperar que a informação técnica venha bem alinhada. E assim, era uma grande coxa de retalhos, né? Então fisiologicamente isso fazia sentido, isso fazia sentido, isso fazia sentido, mas as coisas não se conversavam e uma não justificava a outra. Aí a galera de comunidade acadêmica, eu estava muito inserido no meio acadêmico na época, dando lá na universidade e tudo, o pessoal caiu matando, né? E não tiveram esse discernimento de falar, minha revista Veja não é uma Nature, né? Vamos combinar. Sim. Então, águas passadas, mas valeu a capa. E tem gente que fala até hoje, não, o Claudio não pagou a capa. Cara, se eu tivesse dinheiro para pagar a capa da Veja, eu não estava dando aula de kettlebell e de personal até hoje. Não, mas é interessante isso que você falou, então, porque teve esse conflito, né, de você, eu acho que a gente estava falando, você é professor acadêmico, você é preparador físico, é profissional de educação física, é atleta, e então teve esse conflito da forma que eles passaram a informação, sem o nível técnico que você esperava, né? E assim, foi uma coisa muito interessante, porque na verdade eu fui procurado a respeito de uma mesa redonda que eu participei falando sobre HIIT. Né? E quando a repórter foi procurar alguma imagem minha, alguma informação minha na internet, apareceu uma imagem minha com um kettlebell. Ela falou, o que é essa bolsinha colorida aí que você está segurando? E aparecem várias fotos. Eu falei, não, é o kettlebell tudo. Então ela misturou uma reportagem de HIIT com kettlebell que ela achou interessante colocar, e ela quis linkar os dois assuntos. Aí queria falar de treinamento de força em cima do HIIT, que é um treinamento aeróbio, ela não entendia. Né, por que um era diferente do outro, ela queria que eu passasse um treino pronto, o que é forte, o que não é. Eu falei, eu não sei, eu tenho que avaliar o pessoal. Não tem nem protocolo de VO2 máximo validado para qualquer gesto fundamental do kettlebell, nem swing, nem snatch, nem nada. Então não dá para falar de HIIT se eu não tenho uma validação de VO2. Né? E eu fiquei, sem brincadeira, olha, uns 10 dias manhã, tarde e noite tentando ensinar fisiologia, biomecânica e teoria de treinamento para repórter. Né? Um jeito mais compreensível de falar para o leigo entender. Isso. Só que, assim, ela acabou pegando vários trechos ali de coisas, inclusive que ela pesquisou em Wikipedia, né, aquela base de dados super científica. Aí juntou e publicou. E assim, a gente tem uma turma do Hardstyle, que é uma versão fitness, né, do uso do kettlebell, que para eles é Deus no céu e Pavel de Satsumine na terra. E nessa reportagem da Veja saiu falando que um americano era o grande nome do kettlebell nos Estados Unidos e foi o cara que popularizou. Né? E o cara falou, não, o Cláudio disse que o Pavel não popularizou nada, ele falou que foi americano. Eu falei, olha, na boa, eu nem tinha ouvido falar desse americano ainda. Né? Eu nem lembro quem é o cara que está na revista lá, para falar a verdade, não lembro mais. Ele falou assim, mas eu sei que foi o Pavel que trouxe, agora leia o que a menina escreveu lá, disse que um americano popularizou. Entra no Wikipedia, que deve ter sido a fonte que ela pesquisou, joga o nome do Pavel e do americano. Do Pavel você via meia dúzia de linhas escritas, do americano tinha 10 páginas, porque o cara é marqueteiro, é americano é bom em marketing. Você foi pra lá, você sabe disso também. Vende, né? Então assim, ela escreveu o que ela viu. Né? Eu acho que se fosse qualquer leigo, que foi o caso da menina, da repórter, fazendo a pesquisa, fosse tentar tirar as próprias conclusões sem conversar mais a fundo com ninguém, sem parar e pensar com calma, e sem pensar no que é uma imagem que vende, e sem pensar no que, para falar bem a verdade, qualquer coisa com a palavra emagrecer do lado vende. Né? E eu senti que foi um pouco isso a reportagem Veja, né? A revolução dos músculos, queime calorias e não sei o que lá, porra, desculpa. Né? Então o negócio saiu assim, dada a lista. Agora,
Cláudio, você entrou num tema que eu acho que para a nossa turma é o que vai interessar bastante, que é a ferramenta Kettlebell. Você me falou uma coisa uma vez, e aqui quando você citou hardstyle, e você é da praia do Guilhervoy, que é o que também me atrai mais, né, particularmente. Sei que o fitness, para quem trabalha com personal training e tudo mais, talvez seja uma vertente um pouquinho diferente. Sim. Mas uma coisa que eu quero que você fale, em cima de uma frase que você me disse, que o Kettlebell ele tem o formato dele por um motivo, e que Sim. muita gente usa ele só como um peso estranho. Uhum. E que se é para usar ele como um peso estranho, use o halter, que é muito mais confortável para fazer aquele movimento. Então, me explica um pouquinho do esporte Kettlebell, essa história assim, para quem vê o Kettlebell e só sabe usar o Kettlebell para treinar de um jeito diferente e não usa ele como uma ferramenta, né? O que é essa história do Kettlebell? Tá. O Kettlebell ele exige algumas empunhadoras e algumas formas de manipulação específicas, né? Então, primeira coisa, você não trabalha com ele na transversal da mão se você quiser trabalhar com um grande volume de repetições, você trabalha com uma pegada só dos dedos. Isso vai mudar a musculatura que você ativa no teu antebraço. E segundo, você usa um apoio transversal, né, usando o apoio do Amato aqui para você encaixar esse Kettlebell na mão. Tá? E poder com isso trabalhar com essa musculatura de antebraço relaxada também e transferir essa força direto para a ossatura. Né? E esse trabalho com o Kettlebell original ele é feito para ser desenvolvido um Kettlebell por mão. Então quando você pega as peças originais, você vê que a alça é estreita. Não dá para você colocar as duas mãos. Você colocar as duas, você vai ficar com esses dedos aqui esmagados ali. Tá? Só que quando você sai da Rússia, que o pessoal pratica, a criancinha está com um kettlebell de 16 se for menina, 24 se for menino. Né? Aí adulto, mulher com 2 de 20, 2 de 24, 1 de 24 e homem com 32. E os veteranos começando, né? Com 24 também, homem e 16 mulheres, você fala, cara, é muito pesado. É muita carga, né? Você olha aquele rackzinho que você tem os pezinhos lá, o último lá embaixo, né? Você fala, meu, 10 quilos, né? Depois, ou então, dependendo se não tiver um número, né? O amarelo, o vermelho, tá? Não sei o que, daí o preto lá embaixo, uau! Né? O pessoal tem medo daquilo. E a turma associa o kettlebell com esse gesto aqui, né? Que normalmente você pega alguma coisa e você quer erguer. Aí você chega e fala, olha, o mais levinho de todos é 8 quilos, quer dizer, o mais levinho de todos já começa lá embaixo, né? O mais basiquinho. É para você entrar em qualquer plataforma, você tem que entrar ou mulher com 16 ou mulher com 24, fala, peraí, 16 é uma vez e meia essa pilha, 24 é o dobro mais meia dessa pilha, é muita coisa. É muito peso. É muito peso. Por ver no Brasil como o esporte está crescendo, ainda são pouquíssimas pessoas que trabalham com as cargas oficiais de competição. Né? Ainda é bem pouca gente ainda, né? Deu uma crescida, já tem bastante gente agora trabalhando com 32 dos homens. Tá. Tem algumas mulheres trabalhando com 24 e completando 10 minutos. Já tem, vou dizer que uma camada bem expressiva aí de gente trabalhando com 24 quilos aí também, né? Esse ano aqui a gente classificou, aliás, 2018 agora, final de 2018 a gente classificou 16 atletas em nível mundial para ir para o Mundial desse ano, que é na Irlanda. Legal. Então, o ano passado a gente teve 9 classificados e esse ano já foram 16. E assim, eu sei que tem gente que tem plena condição física de ter se classificado também, mas o psicológico pesou, porque é um esporte massacrante individualmente em termos psicológicos. Tá? É um esporte de endurance. Posso classificar assim? Não. A russaiada lá eles falam que é força e endurance, né? Eles são os dois, porque você precisa ter um momento de potência ali, né? Aquele fosfagênico bravo, só que você precisa ter uma recuperação muito rápida. E quando você vai somando todas as cargas que você tem ao longo do tempo, né? Então você está desenvolvendo potência em altíssima velocidade, né? Então você tem uma característica de força rápida, só que você precisa resistir com essa força rápida. Então você tem que ter um jogo ali com os seus metabolismos, que é uma coisa muito doida. Né? E a grande sacada é o quê? Você não tem nenhum outro esporte que a prova dure 10 minutos. Então assim, é um tempo que você acaba com a tua reserva de glicogênio, você entra no vale da morte ali porque não deu tempo de chegar à gordura, eu acho que você puxa a energia do éter, né? E no final ainda você tem que sprintar, né? Tá. E assim, a gente já está fazendo outras provas de meia hora, 1 hora, 2 horas, né? Tem as ultramaratonas de kettlebell que são 6 horas seguidas. Até, a gente está começando a brincar. No final do ano eu propus um desafio que foi receber o ano novo com 2.019 repetições. Legal. Então foi doido, né? Falou, comece e vai até acabar sobreviver. A maioria da galera fez alguma coisa perto de 2 horas, 2 horas e pouquinho. Publiquei o post e tal.
E, meu, levantando isso sem parar. E é assim, vai dizer que não queimou gordura, né? Mas para você ter um gesto extremamente rápido, você não está usando ATP. Desculpa te interromper, mas eu queria fazer mais uma pergunta nessa linha, porque eu acho que você está dividindo bem os mundos, isso é bem legal. Como você me disse essa frase sua no passado, né? Que o kettlebell ele não tem que ser só um peso diferente. Ele tem toda uma história de porquê, fisiologia de um esporte específico, de sistemas de energia a serem desenvolvidos e tudo mais. Exato. Enquanto que no hardstyle, ok, é uma coisa interessante, mas basicamente você está fazendo um treinamento de força com um peso diferente. Sim. Você não está, né, usando tanto da ferramenta, né? Exato. Agora, é que eu vejo assim, o que eu vejo que é um equívoco é que o pessoal fala isso, né? A turma do hardstyle fala muito isso. Olha, o hardstyle está para uma prova de 100 metros, assim como o Guirevoy Sport ou o Kettlebell Sport está para uma maratona. Isso é errado. Tá? É errado porque o hardstyle... É resistência pura, o que você falou. Não, o hardstyle não é prova, não é competição. Entendi, não é um esporte. O hardstyle é um meio de treinamento. Então, o hardstyle é um meio de treinamento de força e, dependendo da forma como você trabalhar, é um meio de treinamento cardio também. É concorrente, enfim, depende de como você vai aplicar. Né? E o Kettlebell Sport ele é puramente concorrente. Só que um é competição, o outro é. Então não dá pra você falar que um é uma prova de 100 metros, o outro é uma maratona. Tá? Até porque, desculpa, você levanta... Bom, eu com esse físico todo aqui que eu tenho, super frango, né, eu levanto 10 minutos seguidos, 2 de 24 quilos, tá? Eu bato 80 repetições. Tá? Faz isso no hardstyle, cara. Impressionante a eficiência. Então assim... Eficiência, né? Você tem um divisor de águas entre um e outro, que é a biomecânica da coisa. Então assim, quando você coloca uma movimentação estudada biomecanicamente, você consegue fazer o mesmo trabalho mecânico, então deslocar a peça daqui até aqui, né? Só que de uma forma anaeróbia de um lado, vamos colocar esse anaeróbio como uma característica muito forte do hardstyle, né? E aeróbia do outro, vamos colocar isso como uma característica muito forte do Guirevoy. Tá? Então o que separa um do outro é a biomecânica. A biomecânica faz ele ser pouco eficiente, que o torna anaeróbio, ou muito eficiente, que o torna aeróbio. Então, assim, o diferencial básico. A gente mata qualquer torque em fase negativa no esporte. Então, qualquer coisa que seja negativa, a favor da gravidade, a gente solta, a gente larga. Então, você não tem aquele negócio de força para cima e força para baixo. Não, é força o suficiente para cima para essa peça voar e eu entro embaixo, igualzinho a LPO. Tá? E na hora de cair, solta, cara. Solta e segura com musculatura elástica, tá? Que é tendão. Basicamente, a parte elástica da musculatura, aliás, perdão. Tá? Então, assim, é o mínimo de desgaste possível. E é outra briga, porque a nossa fisiologia vai ensinar a gente o tempo inteiro a falar da mitocôndria, a falar do desgaste do ATP, disso. Só que isso tudo está dentro da parte contrátil da musculatura. Quando a gente fala usa elástico, cadê o gasto energético de parte elástica? Entendeu? E aí que tem que entrar a biomecânica. E brasileiro tem medo de estudar biomecânica porque acha que vai ter que fazer conta e não vai entender. E é simples, cara, lei da transformação das massas e das energias. Energia potencial cinética, energia potencial elástica, volta como cinética. Então eu não tenho desperdício de energia quando eu estou me esticando e devolvendo. A turma vai chamar disso de ciclo de alongamento e encurtamento, load, explode, de pliometria, chama como quiser. Então a grande sacada do esporte é, qualquer apoio que eu tenho, eu encaixo osso com osso, porque osso encaixado em cima de osso não cansa. Né? Então o trabalho da musculatura vai ser estabilizador, não é agonista para segurar um negócio lá em cima. E o hardstyle te manda segurar um rack aqui. O rack, né, em inglês, né, rack é suporte, aqui você não está suportando nada. Né? Pelo contrário, esse aqui é um anti-rack, né? Esse daqui. Então daí vem outra briga. Os caras do Guirevoy estão tudo torto assim. Vou te falar, tira o peso daqui e coloca uma criança. Olha uma mulher segurando o filho, ela vai estar toda torta. E a ideia é o quê? Aqui cansa, é assim que os homens seguram as crianças. Né? Porque como é que a mulher faz? Né? Ela enfia o quadril embaixo. Ela cria uma base de apoio para a criança. Então, vai segurar horas. Né? Isso. É o que a gente fala, cara, quer aprender a levantar o kettlebell com eficiência, olha para uma mulher segurando a criança. Né? Então você vai ver que o rack dela é deslocado, você tem uma transmissão de força para osso, e ela está usando o músculo minimamente possível. Tá? Isso, e assim, qual que é a diferença da sacada também que você vê dos gestos? Você vê muita coisa no hardstyle, a turma do CrossFit também usa, o kettlebell com uma alça dessa largura aqui que a galera põe as duas mãos. Tá errado? Não tá errado? Não, é diferente. Porque aquela história que a gente falou das cargas de 16, 24, 32 assusta um povo.
Então o que a gente vai fazer? Desenvolve um kettlebell com uma alça maior que você consegue colocar as duas mãos. Né? Aí tem algumas coisas que vão distorcendo, mas eu entendo que são adaptações para tornar a coisa mais palatável. Vamos fazer um American Swing. Você joga a peça lá em cima e inverte de ponta cabeça. Fala, por que você faz esse swing jogando o negócio lá para cima? É para ter o máximo de deslocamento na peça. Eu falei, tá, mas tem um gesto para isso chamado snatch, que é um gesto competitivo. Sim. Mas com um braço só assusta para fazer. Então assim, eu não vejo que tem que ter nenhuma briga, e eu acho que é uma idiotice, cara, uma coisa atroz. Fica, não, eu sou do Guirevoy, eu sou do hardstyle, um é diferente do outro, é só você entender quais são as aplicações. Não tem, E uma coisa que eu acho um tesão do hardstyle, cara, é porque populariza o uso da peça. Do CrossFit também é maravilhoso, cara. Hoje eu não preciso ficar explicando, o kettlebell poderia ser uma bala de canhão que alguém limou, botou uma alça em cima, sabe? Ou, sei lá, tinha uma pedra de Bibon, que é uma pedra com uma alça que botaram. Vamos combinar que não precisa ser nenhum gênio para você ter um peso redondo que é de segurar, você botar uma alça nela, né? Alguém em 10 lugares do mundo ao mesmo tempo deve ter feito isso. Legal. Claudião, no meio da sua fala, quando você falou da parte da fisiologia, eu fiz uma relação aqui que eu achei interessante, que é o seguinte: o levantamento olímpico é um esporte, só que hoje ele é muito utilizado como uma ferramenta de treino para outros esportes. Né? Então, ele é um esporte usado como ferramenta de condicionamento físico para esporte. O levantamento olímpico, eu acho que a gente já tem um pouco mais de estudos sobre ele, já entende um pouco mais da fisiologia. Como você disse, o kettlebell ainda é novo, ninguém entende muito qual é a endurance, mas tem uma fase explosiva que tem que ser sustentada por 10 minutos. Tal coisa. Uma coisa que eu identifiquei na minha experiência prática e com alguns alunos, quando a gente pensa em usar o kettlebell, principalmente no sistema do Guirevoy, com esse tempo prolongado de execução, como uma ferramenta de condicionamento físico, eu vejo uma grande transferência principalmente para as lutas. São esportes onde você tem uma coisa parecida, né? No judô, no boxe, você tem que produzir potência e um round dura 3 minutos, no jiu-jitsu dura 5 minutos. Você tem que sustentar essa produção de potência, quase que uma endurance, mas no fim de uma luta de jiu-jitsu de 5 minutos você tem que ter uma explosão, voar para cima do cara e tal. Como é que você vê hoje essa possibilidade do kettlebell, o esporte kettlebell ser uma ferramenta de condicionamento para outras modalidades? Olha, para a luta eu acho fundamental, né? Inclusive minha história de procurar o kettlebell foi por conta de luta, porque eu queria entender como é que o pessoal conseguia, na arte marcial russa, que eu estava começando a praticar, né? Chama sistema com Y, como é que com um gesto tão curto e aparentemente tão leve o cara conseguia transferir tanta potência e dar uma porrada com tanta violência, né? Eu falo assim, o primeiro soco que eu tomei na arte marcial russa, pra mim a sensação é que o cara pegou uma porta de cofre de banco e bateu em mim. Eu falei, cara, que isso? E o cara tinha feito isso, aparentemente. Me transferiu muita energia. E eu falei, cara, que negócio é esse, né? Daí eu comecei a pesquisar e falaram, vai procurar o kettlebell esporte. Hoje eu penso assim, vamos pensar no jiu-jitsu, o cara tem que produzir força, tem que produzir movimento, tem que conseguir se manter da forma mais econômica possível ao longo da luta, ao longo do round, e muitas vezes com peso em cima do cara, né? Com peso em cima dele próprio. E aguentando às vezes dor ainda de uma pegada, alguma coisa que está puxando pelo, está catando a pele, sei lá. É igualzinho o Guirevoy. É igualzinho, você está embaixo de carga pra caramba, tá? Você está com 2,24 lá, ou 2,32, está sendo esmagado, aquilo está incomodando, às vezes você está 2 quilinhos acima do peso, está beliscando aqui no teu cinturão, sabe? A ponto de às vezes até sair sangue, e você está ficando cansado, e tua mãe está torcendo, e o cronômetro está rolando, sabe? E tá só você e teu adversário está em cima do seu peito ali. Você tem aquela conversa psicológica, desiste ou não desiste, vai ou não vai, põe no chão ou não, né? Que é a mesma coisa que bater. Bater, né? Você desistir. Isso, né? Então o kettlebell é baixar o peso. Então assim, é um desafio mental muito grande. Então assim, a primeira parte que eu creio que é desenvolver essa resiliência de você conseguir respirar, conseguir relaxar, conseguir se manter calmo e conseguir resistir à dor por longos momentos, já é uma baita numa vantagem. Né? E fora isso, que você vai trabalhar essa capacidade de você desenvolver momentos de potência, né, no meio de uma tarefa longa. Então você aprende a se economizar. E uma coisa que é muito interessante, né? O kettlebell te permite trabalhos unilaterais e te permite trabalhos que integram os 3 planos de movimento. Né? Você tem o sagital, o frontal e o transverso. Então tem muitos movimentos do kettlebell esporte que são espiralados. E quando não é uma espiral, é uma onda. Né? E quando você pega quase todas as artes marciais que são ditas suaves, você vê um movimento de onda
acontecendo, né? Aí você começa a entender que a forma que a natureza propaga a energia com maior eficiência é uma onda senoide. E quando você faz a senoide, que ela tem essa característica, ela emenda com outra senoide e vira um 8 aqui, né? E você começa a olhar, se você olhar o ser humano por cima andando, ele está fazendo um 8 com o quadril e está fazendo um 8 com as escápulas também. Quando você olha um atleta de Guilherme de lado, ele está levantando peso, ele está mandando essa onda de baixo para cima. E a movimentação dele, quando você olha o jogo que ele faz com o quadril e com as escápulas também, é um 8 nesse sentido. Então você começa a achar uma movimentação muito natural. E o que é muito interessante, eu estou vendo o pessoal do jiu-jitsu ganhar muita velocidade, ganhar muito condicionamento, né? Você começa a ter aquela ideia, cara, eu aguento ficar 10 minutos embaixo do kettlebell, embaixo desse cara aqui. O kettlebell não dá sossego, às vezes o cara, né, o adversário ainda dá um sossego e ainda erra alguma coisa, né? Uhum. Se você errar, o kettlebell é impiedoso, ele te faz botar no chão, ou rasga a tua mão, sei lá. Né? E alguma coisa nesse sentido, de você conseguir integrar o teu corpo e gerar potência de uma forma muito eficiente. Legal. Você trouxe mas você trouxe uma informação que eu não tinha pensado do aspecto psicológico. Eu acho que isso é muito interessante. O aspecto físico, que é o sistema energético que você vai trabalhar e aumentar a resistência dele, de estar produzindo uma energia mais resistente e potência ao mesmo tempo por um longo período. Uhum. Agora de você estar tendo um aspecto psicológico, do peso te empurrando, de uma situação onde você quer parar e você não pode, de você estar numa área sob pressão, não está agradável, essa situação desagradável perdura. Então, muitas vezes a gente não percebe, mas no treinamento de força tem muito isso, né? Sim. Você está treinando força, eu estou ganhando músculo, estou ganhando força, mas eu também estou aprendendo a lidar com algo que está me empurrando para baixo, que está querendo me fazer desistir, então eu estou treinando a minha mente também. E no kettlebell eu acho que tem muito isso, né? No ano passado, quando eu fui para o Mundial da Itália, eu fui assim, extremamente bem preparado fisicamente. Só que eu cheguei lá, 36 graus dentro do ginásio, meu primeiro Mundial, sabe, meus amigos lá, eu sabia que estava fazendo transmissão ao vivo, que o pessoal estava assistindo. Eu estava com medo de puxar a peça e de repente derrubar no chão. Para mim, puxar 2 de 24 sempre foi... Eu acredito que sempre vai continuar sendo pesado, não é uma peça leve para você trabalhar. E na hora de competir ali, eu tava assim, eu não conseguia nem me soltar direito antes de entrar na plataforma, nem no alongamento eu estava conseguindo me soltar, minha cabeça estava presa. Eu fui para fazer uma prova, eu falei, cara, é tudo ou nada, né? Um baita de um gasto, bancando tudo do bolso, viajei 1000 e tantos quilômetros, avião, aquilo tudo. Cheguei lá, fiz a minha melhor marca até então, fiz 63 repetições nos 2 de 24. A primeira puxada que eu dei, eu falei, cara, eu vou puxar isso aqui com toda a força do mundo. Eu puxei, no que eu trouxe no clínico, ele veio no peito, eu quase saí para fora da plataforma. Ansiedade, né? A adrenalina violenta. Aí a primeira que eu mandei para cima, puf, o peso subiu, eu falei, nossa, isso aqui tá um papel. Né? Acho que lá pelo 4º minuto que eu acordei, eu entrei na prova. Né? Só que aí eu já tinha feito um bom tempo no ritmo lento. Então assim, eu cheguei fazendo a 63ª repetição, eu botei no chão o peso, eu falei, cara, sobrou. Eu podia ter feito muito mais, dava para ter chegado em 70 aqui pelo menos. Né? E beleza, eu voltei para o Brasil, e aquele negócio, eu tenho que relaxar a cabeça. Daí eu organizei o Campeonato Paulista junto com alguns amigos, e não treinei direito, não dormi direito, organização de evento, aquela correria, você vira à noite, né, monta um evento, vai correr atrás de kettlebell emprestado para cima e para baixo, isso e aquilo. Estava um pouco acima do peso, ainda não estava com os meus 82 da Itália, estava com 85 para 86. Cheguei lá, comecei a fazer 67 repetições, coloquei 4 a mais do que na Itália, porque eu estava desobrigado. Entendeu? Foi tranquilo. E no último que a gente teve o Sul-Americano, eu resolvi competir o biathlon também. Então era o long cycle num dia, que é a minha prova que é a principal que eu mais gosto, que mais eu me identifico, que é extremamente desgastante, e no dia seguinte o biathlon. Eu falei, então, eu já entrei com a cabeça assim, eu vou fazer só 60 repetições, porque eu classifico, né, o corte é no 59, e foi no dia seguinte eu me preservo para fazer jerk e snatch, porque eu nunca fiz por menos de 10 minutos, que era no dia seguinte. E cara, eu entrei e fiz exatamente isso, eu fiz 60. Só que eu estava tão relaxado que eu fiz umas repetições meio nas coxas, então eu tomei um monte de no count. Eu devo ter feito os mesmos 67 que eu tinha feito antes. Né? E eu fui para fazer 60 tranquilo, e não foi gozado porque eu entrei assim pensando, eu tenho que fazer 58.
Né? Só que 58 era o número de um atleta que eu tinha treinado, que estava na minha cabeça, menos 59, que era uma categoria de peso a mais. E eu vendo o pessoal desesperado, ai, Claudio, pelo amor de Deus, calma, tá tranquilo. Calma. Você ia perder a vaga se você não fizesse. Se eu tivesse fechado era 58, eu dançava por uma repetição. Aí eu falei, não, vamos arredondar, vamos fazer 60. Mas assim, cara, muito tranquilo. Eu terminei a prova, numa boa. Aí no dia seguinte eu fui para fazer o jerk. O Christian Tier, que é um amigão meu, baita atleta e o meu técnico também, que é o... Uma referência, né, no Brasil. Total, ele foi o primeiro brasileiro a ir pra fora, ele, a esposa, ele 32 quilos, né, e vai embora. Pegou vice-campeonato mundial lá em Lutrak, na Grécia, a esposa dele foi a primeira medalhista brasileira, né, com long cycle com 16, e ele foi vice-campeão mundial na categoria dele, que com long cycle com 2,32, porque o cara é muito forte, muito técnico, e é um lorde de educação, né. Quando eu crescer, ou na próxima encarnação, eu quero ser que nem ele. Né? E daí eu me coloquei dessa forma também no ano passado. Eu comecei o ano pesando 99 quilos. Extremamente fora de forma, estressado, desacreditado. Falei, cara, eu vou pro Mundial, me ajuda? Te ajudo, Claudião, vamos lá. Começamos 3, 4, 5, até 6 treinos por semana em determinado momento. E eu procurei uma aluna minha que tinha participado de uma pós-graduação de nutrição esportiva, e eu dei umas aulas de bioquímica, nutrigenética e tudo mais. E eu olhei e falei, essa menina é fera, eu trabalho com atletas e tudo mais. Eu liguei no consultório dela, marquei com a secretária dela, apareci num sábado lá em Bragança Paulista, sem avisar. Eu falei, Claudio, o que você está fazendo aqui? Sou cliente, né? Vim para discutir estratégia alimentar, porque eu vou para o Mundial. Né? E assim, a gente ficou umas 3 horas para explicar para ela o que era esporte, ela entender todas as vias metabólicas. Ela falou, cara, isso é completamente louco, né? Mas enfim, nos 2 meses seguintes eu baixei 12 quilos, né? Daí nos outros meses eu baixei mais 7, cheguei a perder 19 quilos. Aí com o processo de viagem, reter líquido, tudo, subi 1 quilinho, então eu cheguei para competir com 82 quilos ali. E mudou completamente, porque eu estava, assim, tô com 42 anos de idade, vou fazer 43, né? Então eu estava com 41 ali, só que eu começava a treinar, dava tontura, dava crise de pressão alta, cara, não entendia nada. Do quê? Da sua nutrição, excesso de peso? Excesso de peso, estava com uma gordura abdominal brava, isso lá no início do treinamento lá atrás. Com 2 pezinhos de 16 quilos eu estava, assim, sofrendo, apanhando que nem gente grande. Né? E hoje, 2 pezinhos de 16 para mim vai... Aquecimento, parte do aquecimento. Eu vou tranquilo, claro, pego 5 minutos ali para aquecer, tranquilidade, colocando 12 RPM em long cycle, que é uma puxada bem alta. Para você ter uma ideia, o meu ritmo com 24 kg é de 7 a 8 RPM. Então, assim, com 16 vai com 12 e numa boa. Vou pegar agora, sem aquecer eu faço. Claudio, você está citando esses nomes, long cycle, snatch, jerk, fala um pouquinho para o pessoal saber como é que como são as provas e o que é as nomenclaturas. Tá. O gesto são 3 gestos básicos que a gente tem. O mais simples é o jerk, então é apoio contra o peito, então você vai mandar do peito para cima, movimento único do cotovelo, você é obrigado a fazer o segundo dip. Então impulsionou, o dip é aquela baixadinha com o joelho, um leve agachamento. Então dá o primeiro dip para pegar impulso, né? Você mandou para cima, a cabeça está voando, você entra embaixo, o movimento do cotovelo tem que ser contínuo. Tem uma prova só de jerk? Só jerk. Né? Então assim, homens quando entram para fazer essa prova, eles entram para fazer o biathlon, que é o jerk seguido do snatch. Né? Aí o snatch é uma característica de movimento, que você está com o peso abaixo da linha do quadril e tem que fazer um movimento contínuo para ele parar direto na última posição lá em cima, travado, que a gente falou lock, né? Overhead lock, travado acima da cabeça, num gesto contínuo. Então quem vai para o jerk, homem que vai para o jerk, obrigatoriamente vai para o snatch também depois. Tem pelo menos meia hora de intervalo, normalmente se tem mais intervalo, depois você vai para isso. Você tem biathlon feminino também, só que é opção. A mulher pode fazer só jerk ou ela pode fazer só snatch. Então a prova, vamos dizer, não é uma prova... Apesar de você ter a prova jerk, a prova... É um acesso de tosse. Engasguei. Então, bom, voltando. Então, assim, o jerk, ele sempre está dentro de uma prova que é o biathlon. Ninguém vai chegar e competir em jerk e vai embora para casa. Não, para homem, ele está dentro do biathlon. Para mulher pode ser só jerk, só o snatch ou o biathlon feminino também. Entendi.
Aí você tem uma outra prova que é considerada uma das mais técnicas, né? E assim, em termos de capacidade aeróbica, eu acho que é a que mais exige, que é o clean and jerk. Tá. Então, o clean é você puxar o peso de baixo da linha do quadril até a posição do peito, e do peito emendar o jerk para cima, volta no peito, entre as pernas, sobe, né? Na verdade, você pode até passar por fora das pernas até. Tem pessoal de mais idade que começou já tarde no esporte, às vezes não tem a abdução suficiente do quadril, então eles acabam passando por fora. Eu não sabia disso. Pois é. Mas a gente vê que os resultados são bem menores, que você perde uma questão de transferência de energia, que você pode fazer com o teu braço. Tá. Então os resultados acabam caindo, né? E assim, é muito bacana porque você vê que é um esporte que te permite uma longevidade. Então, a gente estava lá na Itália, tinha gente com 75 anos de idade competindo ali também, né? Aqui mesmo no Brasil a gente já tem com gente acima de 60 anos de idade fazendo. Inclusive foi bacana que a gente teve a prova aqui brasileiro e sul-americano junto, e entrou mãe e filha na plataforma para competir snatch 12 quilos, né? A mãe com 62 anos de idade fez os 10 minutos, a filha com 7. Olha que coisa. E o que eu vejo é que é um esporte que é muito gentil, principalmente para as articulações. Porque ele é todo estudado para você não ter torque nas articulações, é todo estudado para você reduzir impacto, ele é todo estudado para você não ter lesão. Inclusive, toda a regra do esporte é montada para proteção do atleta, a ponto do árbitro desclassificar um atleta que ele está vendo que, por erro técnico, ele pode se machucar. Entendi, né? Então, é um esporte assim, extremamente seguro, muito tranquilo, não dá dor lombar. Esse negócio balançando. Não dá. Não, legal. Pelo contrário, o movimento do quadril às vezes cura a dor lombar. Não, sem dúvida, a gente falou, acho que um pouquinho mais no início, tem muita biomecânica envolvida, né? Demais. Então é muita economia de movimento, máxima eficiência de movimento, né? São pessoas que aprendem a lidar com carga em movimento, então, da melhor forma possível. Claudio, só uma outra dúvida com relação aos movimentos, só me corrija se eu estiver errado. No jerk, eu posso descansar no hack e em cima. Exato. Correto? Perfeito. No snatch, só em cima. Só em cima. Não posso parar nunca embaixo, senão terminou. Se você parar o movimento da peça em pendulação, fim de prova. Terminou. E no long cycle eu posso descansar como no jerk, no hack em cima. Isso. Agora sim, uma coisa que é interessante, quando você pendula a peça, que ela vai para trás, que a gente chama de backswing, tem um momento que ela faz uma velocidade zero e começa a voltar, né? Então tem alguns atletas que eles entram bastante nessa fase, deixam a peça subir, eles conseguem abrir um pouco a mão, né, dar uma relaxada, e nesse momento do backswing também a pessoa consegue relaxar a mão e voltar. Tá. Né? E acaba sendo muito pessoal, porque tem gente que relaxa bem no hack e tem gente que relaxa bem em cima. Eu relaxo melhor em cima do que no hack, porque eu tenho uma hiperextensão de ombro que me permite ficar com o braço lá em cima numa boa. Tá. Já o meu hack eu não me sinto tão confortável porque minha mobilidade torácica para fechar aqui não é das melhores. Agora, tem atletas aí que você olha pro cara, parece que ele tem uma piscina aqui em cima do osso do quadril, o cara afunda. Então ele fica... o hack é melhor para ele fica lá. O cara coloca aqui, e às vezes é engraçado, porque você vê a pessoa de lado, você vê que a perna dele tá aqui e o tronco tá aqui. Né? Se você tirar uma foto assim, colocar uma faixa preta no meio, parece que você andou com a foto assim, de tanto que o cara desloca. E ele tá lá, não tem carga nenhuma na lombar, né, que tá transferindo direto do cotovelo pro osso do quadril, o cinturão ajuda a transferir, e o cara tá lá tranquilo, sossegado. O que você está me falando são questões anatômicas, né, que vão fazer cada atleta optar por uma forma mais eficiente para ativar. Claudio, então a gente vai ter que ir caminhando aí pro final, tem muita coisa pra gente conversar. De repente a gente marca mais um bate-papo, mas eu queria que você falasse um pouquinho da KGB. Legal. Né? O que é, eu sei que a coisa cresceu e tal, fala um pouquinho pra gente. A ideia de quando eu criei o nome KGB era para divulgar realmente o esporte kettlebell, né? Então, Kettlebell, Guerrevoy Brasil. Mas eu vejo isso como Kettlebell Grupo de Estudos Brasil, Kettlebell, Guerrevoy Business, né? Eu vejo isso de várias formas. Então, minha ideia é assim, realmente disseminar a informação a respeito do esporte, agregar as pessoas, fortalecer essa comunidade do Kettlebell Esporte. E para isso eu criei perfil de Instagram, tem lá o KGB Kettlebell, tem o KGB Kettlebell no YouTube, tem o site kgb.pro.br com um blog também, que eu brinco que é o Kettleblog. Né? Então, Vou ver se eu coloco nas descrições do vídeo os seus endereços, você me deixa tudo certinho depois, pra gente deixar pra galera te acompanhar. Show de bola.
E assim, eu tenho um grupo de WhatsApp que tem umas 100 e poucas pessoas também. Gente que é atleta meu, que não é atleta meu, que é amigo meu, gente que já é meu adversário em plataforma, tá todo mundo lá. E assim, a regra básica é, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, não se fala de política, religião, futebol, e não se passa corrente. Então só se fala de kettlebell, só se fala de chaleira. E eu comecei a mergulhar tanto nesse mundo, que eu comecei agora eu estou traduzindo livro sobre kettlebell, estou escrevendo um livro sobre kettlebell esporte, estou ajudando uma atleta russa, a Svitlana Danilyuk, a passar a dissertação de mestrado dela, que é em cima de treino com os 2 braços para mulher, né, de russo para inglês. A gente vai publicar isso em revista internacional, em vários artigos. Ela vai para um doutorado, ela precisa dessas publicações, então me envolvi nisso. Então eu tenho essa curiosidade acadêmica. Então eu traduzo artigos e disponibilizo para a galera, eu abro as discussões, eu puxo enquete, eu organizo o evento. Eu represento a Federação Internacional de Kettlebell Bolt, que é uma modalidade de acesso que você pode trocar de mão várias vezes, botar peça no chão e tudo mais. Então tem uma característica de estratégia e extremamente aeróbica para quem está começando, é muito legal. Sou representante do estado de São Paulo da Federação Mundial WKSF, né, World Kettlebell Sport Federation. Enfim, dificilmente você vai falar de Kettlebell Sport no Brasil sem tropeçar comigo. Né? Agora a gente está reformulando as federações também estaduais e vamos reformular a brasileira para ela virar uma confederação brasileira, porque o rumo do esporte, a ideia pelo menos é que ele se torne olímpico, ou que seja pelo menos um esporte de demonstração. Então a gente está formalizando todas as federações estaduais, Rio, São Paulo, Paraná, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Bahia, Roraima, Pernambuco, tem várias aí indo atrás, e vamos colocar também a Confederação Brasileira guiando toda essa turma. Né? Então eu estou envolvido na Estadual Paulista como vice-presidente e estou envolvido na Brasileira também. Né? E a ideia é, a gente tem vínculo com a WKSF Brasil, que é uma federação nova, feita por atletas para atletas. Okay? De novo também lá fora tinha picuinha. Então um amigo meu que é judeu, que ele fala assim, qualquer lugar que você tiver 2 judeus, você vai ter 3 sinagogas. Né? Então o que a gente viu, um monte de federação disputando os mesmos atletas para competir. E era uma politicagem danada, o pessoal levantava muita verba em cima disso. Então o que a gente quer? Falei, não, vamos seguir uma que é séria e que tem essa nossa ideologia de realmente disseminar o esporte, agregar as pessoas através do esporte. E o que a gente quer com isso tudo? Ter projetos de inclusão do kettlebell, a gente quer tornar isso, levar isso para a periferia. É um esporte de baixo custo de investimentos. Justamente de estrutura nenhuma, né? Só do equipamento da ferramenta. 1,5 por 1,5 de chão e acabou. E a parte de treino acessório, barra e anilha também que é necessário.